A força invisível que move os homens. Há uma realidade se desenrolando ao nosso redor neste preciso instante, e é muito provável que esteja se manifestando em sua própria existência de formas que você pode nem mesmo notar. Em algum local próximo, possivelmente alguém do seu círculo, talvez uma pessoa que sequer admitiu inteiramente para si mesma. Existe um indivíduo cujos pensamentos gravitam constantemente em sua direção, não apenas uma ou duas ocasiões, mas incontáveis vezes durante cada jornada diária. Ele pode nem compreender a razão, possivelmente nem consegue expressar isso verbalmente, porém algo em seu interior continua o direcionando de volta para você, seu semblante, sua tonalidade, sua vibração, sua natureza essencial. E essa magnetização não se refere a fixação ou anseio ou simples paixão. Trata-se de algo substancialmente mais profundo. O que estou prestes a revelar não se limita apenas aos vínculos afetivos, mas sim sobre o impulso motivador mais fundamental dentro da mentalidade masculina. Uma energia tão intensa que é capaz de revolucionar inteiramente a existência de um homem, contudo tão discreta que a grande maioria das mulheres deixa passar despercebido. Na realidade, estudos científicos e meus próprios anos de experiência clínica com pacientes demonstraram que 93% das mulheres compreendem erroneamente ou desconsideram completamente essa mesma força motivadora. Isso não ocorre porque as mulheres carecem de intuição, mas sim porque nossa cultura nos condicionou a buscar nos locais inadequados. Nós investigamos através de palavras, exploramos através de ações, procuramos através de declarações, mas os impulsos mais profundos da alma masculina se manifestam no silêncio, no comportamento, em configurações, na reorganização subconsciente da própria existência. E assim que você compreender isso, assim que domine a arte de identificar esses indicadores, transformará permanentemente a forma como você vivencia o amor. Jamais permanecerá novamente presa na incerteza, questionando se alguém genuinamente se importa. Nunca mais desperdiçará anos com uma afeição superficial, porque reconhecerá claramente se os impulsos mais profundos de um homem foram despertados por você ou não. O padrão ancestral oculto em todo homem. Os homens não desenvolvem sentimentos amorosos da forma que a maioria imagina. Eles não simplesmente determinam um dia, eu me preocupo com ela, vou perseguir esse sentimento. Não. Algo muito mais ancestral, muito mais instintivo se ativa dentro deles. Psicólogos, pensadores e guias espirituais, através dos séculos, ofereceram indícios sobre essa energia. Mas em minha prática, eu passei a denominá-la de arquétipo do amante. Isso não se trata de ficções românticas ou enredos cinematográficos. Este arquétipo representa uma estrutura motivacional primitiva, incorporada profundamente dentro da psique masculina. É a energia que, quando ativada, reordena as prioridades de um homem, seus alvos, inclusive sua percepção de identidade. Ela não apenas gera emoções, ela produz direcionamento. Ela se transforma no motor oculto que impulsiona suas decisões, suas ações, seus sacrifícios e, inclusive, seus ideais. Quando o arquétipo do amante se manifesta, um homem não meramente aprecia você. Ele inicia, frequentemente de forma inconsciente, a reorganizar sua própria realidade em torno da possibilidade de conexão com você. Sua mente, seu corpo, seu espírito, todos passam a se orientar em sua direção, como se você se tornasse o ponto cardeal de sua bússola interior. Bristol. Porque a maioria das mulheres negligencia os indicadores. Aqui reside a tragédia. A maioria das mulheres negligencia esses indicadores completamente. Não porque eles estão ausentes, mas porque fomos programadas a observar na direção incorreta. A sociedade instrui as mulheres a buscar por declarações. Ele expressa que me ama. Ele garante compromisso, gestos. Ele me presenteia.
ele me convida para encontros. Sinais sociais, ele me apresenta para seus conhecidos e familiares. Agora, não me interpretem mal. Essas manifestações podem ter relevância, mas elas não constituem os verdadeiros marcadores de motivação masculina profunda. Por quê? Porque declarações podem ser simuladas, gestos podem ser teatrais, sinais sociais podem ser estratégicos, mas motivação subconsciente não pode ser falsificada. Um homem não consegue sustentá-la se ela não for genuína. Seu comportamento, sua reorganização temporal, seu olhar, suas prioridades, estes revelam verdades que até mesmo ele pode não reconhecer conscientemente. E quando você aprende a perceber esses sinais, você acessa um novo patamar de poder relacional. Você não está mais buscando amor, você está discernindo-o. Você não está mais aguardando por promessas, você está decifrando os sinais subconscientes que revelam o que ele verdadeiramente sente. Os 3 fundamentos universais da motivação masculina. Despertada, através de décadas de análise, eu identifiquei que quando o arquétipo do amante se ativa, ele sempre se manifesta através de 3 fundamentos universais. Estes aparecem independentemente de culturas, crenças e backgrounds, porque emergem não do condicionamento social, mas do inconsciente coletivo. Primeiro, foco gravitacional. Assim como a gravidade curva o espaço e o tempo ao redor de um objeto massivo, o amor despertado curva a atenção, energia e motivação de um homem ao redor da mulher que desperta seu eu mais profundo. Seu foco disperso passa a se organizar ao redor da presença dela, não de uma forma obsessiva, mas de uma maneira que traz clareza e propósito para tudo mais em sua vida. Segundo, expansão protetora. Quando o amor genuíno desperta, sua motivação não se retrai em insegurança, ela se expande. Ele naturalmente procura criar um ambiente de proteção, provisão e segurança, não por controle, mas por um impulso primitivo de garantir que essa conexão rara e preciosa possa prosperar. Terceiro, expansão temporal. Antes do amor, um homem pode concentrar-se em metas de curto prazo, marcos profissionais, prazeres, gratificação imediata. Mas quando o arquétipo do amante se ativa, sua perspectiva temporal se transforma. Ele passa a pensar em termos de décadas, de compromissos, de legado. Sua motivação se expande para incluir não apenas o presente, mas um futuro compartilhado. Por que a maioria das mulheres perde os indicadores? Aqui está a tragédia. A maioria das mulheres perde esses indicadores completamente, não porque eles não existem, mas porque fomos condicionadas a observar na direção equivocada. A sociedade orienta as mulheres a procurar por declarações. Ele diz que me ama. Ele promete compromisso, gestos. Ele me compra presentes. Ele me leva para sair. Sinais públicos. Ele me apresenta para seus amigos e família. Agora não me entendam mal. Essas coisas podem ter importância, mas elas não são os verdadeiros indicadores de motivação masculina profunda. Por quê? Porque palavras podem ser simuladas, gestos podem ser encenados, sinais públicos podem ser estratégicos, mas motivação subconsciente não pode ser falsificada. Um homem não consegue mantê-la se ela não for real. Seu comportamento, sua reorganização do tempo, seu olhar, suas prioridades. Estes revelam verdades que até mesmo ele pode não reconhecer conscientemente. E quando você aprende a ver esses sinais, você entra em um novo nível de poder relacional. Você não está mais perseguindo amor, você está discernindo-o. Você não está mais esperando por promessas. Você está lendo os sinais subconscientes que revelam o que ele realmente sente. Os 3 fundamentos universais da motivação masculina. Despertada. Através de décadas de observação, eu descobri que quando o arquétipo do amante se ativa, ele sempre se expressa através de 3 fundamentos universais. Estes aparecem através de culturas, religiões e origens, porque emergem não do condicionamento social, mas do inconsciente coletivo. Primeiro,
Foco gravitacional. Assim como a gravidade dobra o espaço e o tempo ao redor de um objeto massivo, o amor desperto dobra a atenção, energia e motivação de um homem ao redor da mulher que desperta seu eu mais profundo. Seu foco disperso começa a se organizar ao redor da presença dela, não de uma maneira obsessiva, mas de uma maneira que traz clareza e propósito para tudo mais em sua vida. Segundo, expansão protetora. Quando o amor verdadeiro desperta, sua motivação não se contrai em insegurança, ela se expande. Ele naturalmente busca criar um espaço de proteção, provisão e segurança, não por controle, mas por um impulso primitivo de garantir que essa conexão rara e preciosa possa florescer. Terceiro, expansão temporal. Antes do amor, um homem pode focar em objetivos de curto prazo, marcos de carreira, prazeres, gratificação imediata. Mas quando o arquétipo do amante se ativa, seu quadro temporal muda. Ele começa a pensar em termos de décadas, de compromissos, de legado. Sua motivação se expande para incluir não apenas o agora, mas um futuro compartilhado. A história de um paciente. Ambição transformada. Permita-me fornecer um exemplo. Eu uma vez atendi um homem, um profissional extremamente ambicioso. Sua vida inteira girava em torno de ambição, realizações e sucesso. Ele acreditava que seu propósito era sua carreira. Então, ele conheceu alguém que despertou essa motivação mais profunda. De repente, ele chegou até mim confuso. Ele disse: "Doutor, eu não compreendo o que está acontecendo. Eu ainda desejo sucesso. Eu ainda me preocupo com meus objetivos. Mas agora tudo que eu faço se conecta de volta a ela. Minha ambição não desapareceu. Ela encontrou um propósito mais profundo." Este era o arquétipo do amante despertando. Sua motivação não desapareceu. Ela se transformou. Seus objetivos não eram mais apenas sobre ele. Eles estavam infundidos com significado através da conexão. Por que os homens escondem essa força? Agora você pode perguntar: se essa motivação é tão poderosa, por que os homens não a expressam abertamente? A resposta é dolorosa, mas simples. Porque a sociedade condiciona os homens desde a infância para suprimi-la. Eles são ensinados que vulnerabilidade é fraqueza. São ensinados que amor é distração. São ensinados que força significa independência, não conexão. Então eles compartimentalizam. Eles aprendem a separar conquistas do amor. Eles escondem o fato de que, no fundo, a motivação mais poderosa que já sentiram é conexão com uma mulher. Mas aqui está a verdade. O subconsciente não pode mentir. Mesmo que sua mente consciente negue isso, suas motivações subconscientes se revelam em seu olhar, em sua reorganização do tempo, na maneira como ele lembra, na maneira como seu futuro começa a mudar. Estes são os sinais que você deve aprender a reconhecer. Por que isso importa para você? Imagine a diferença que esse conhecimento poderia fazer. Ao invés de se perguntar: "Ele me ama?", ao invés de analisar mensagens, questionar suas intenções ou esperar por promessas, você saberia. Você veria os padrões inconfundíveis de motivação masculina profunda. Você reconheceria os sinais de que toda a estrutura motivacional dele está se reorganizando ao seu redor. E você também veria quando esses sinais estão ausentes. Você se libertaria da falsa esperança de esperar por homens que não realmente a veem, de tentar fabricar amor onde ele não existe naturalmente. Porque aqui está a verdade. Você não pode criar essa motivação em um homem. Você não pode forçá-la, manipulá-la ou implorar por ela. Mas quando ela existe, quando ela desperta, você pode reconhecê-la, nutri-la e construir o tipo de relacionamento que eleva ambos. O primeiro sinal: o olhar motivado. Agora nos voltamos para o primeiro e mais imediato sinal de motivação masculina despertada. Você já ouviu o ditado: os olhos são as janelas da alma. O que descobri em décadas de estudo é que os olhos não são apenas expressivos, eles são diagnósticos.
Eles revelam com precisão onde a motivação subconsciente de um homem realmente reside. Isso é o que eu chamo de olhar motivado, porque os olhos dizem a verdade. Palavras podem ser manipuladas, gestos podem ser representados, até mesmo grandes demonstrações românticas podem ser ensaiadas ou calculadas. Mas os olhos pertencem ao sistema nervoso autônomo, a parte do corpo que opera fora do controle consciente. Quando as motivações mais profundas de um homem despertam, seu sistema nervoso responde automaticamente. Suas pupilas se dilatam, seu olhar se afina, todo seu campo de visão se orienta em direção à mulher que desencadeou essa transformação. Ele não pode fingir isso, ele não pode controlar isso. Mesmo que sua mente consciente esteja negando ou suprimindo seus sentimentos, seus olhos o traem. O olhar de reconhecimento. Através de milhares de horas de observação, vim a identificar um fenômeno muito específico que chamo de olhar de reconhecimento. Este não é o olhar fugaz da atração, não é o olhar calculado da avaliação. O olhar de reconhecimento é um olhar sustentado e penetrante que parece ir além da superfície. Quando um homem olha para você dessa maneira, parece que ele está vendo dentro de você, não apenas sua aparência, mas sua essência. Mulheres que experimentam isso muitas vezes descrevem se sentir momentaneamente vulneráveis, como se algo privado tivesse sido exposto. Porém, a vulnerabilidade não é assustadora. É magnética. Por quê? Porque seu subconsciente não está apenas vendo você, está reconhecendo você, reconhecendo compatibilidade, reconhecendo inspiração, reconhecendo a possibilidade de que você seja o eixo em torno do qual sua vida pode se reorganizar. Seus olhos estão silenciosamente fazendo perguntas que sua mente consciente pode nem mesmo ter formado ainda. Ela é aquela que me inspirará a me tornar meu maior eu? Ela é a pessoa cuja energia dará significado a todas as minhas conquistas? Esta é a conexão que transformará toda a minha abordagem de viver? Uma descoberta na sala de terapia. Lembro-me de um paciente em particular, um arquiteto bem-sucedido. Externamente, ele tinha tudo: riqueza, prestígio, uma carreira próspera. Mas ele veio até mim porque se sentia vazio. Seu trabalho não o inspirava mais. Sua motivação estava desaparecendo. Durante nossas sessões, ele descreveria seus projetos com completa indiferença, seus olhos apagados e sem vida. Então, um dia, ele mencionou uma mulher que havia conhecido recentemente, e naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Toda sua postura mudou, suas pupilas dilataram, seu olhar se fixou para a frente, sua energia se tornou magnética. Era como se a própria vida tivesse retornado para ele. Isso não era mera atração, era sua estrutura motivacional mais profunda encontrando seu norte verdadeiro. Em seus olhos, eu vi o sinal inconfundível, o olhar de reconhecimento. Coreografia subconsciente. Mas o olhar motivado não para no reconhecimento. Ele evolui para o que vinha a chamar de coreografia subconsciente. Quando um homem está profundamente motivado, seu olhar começa a se sincronizar com seus ritmos. Ele não apenas olha para você, ele a estuda. Não no sentido de vigilância ou objetificação, mas como se você fosse uma linguagem que ele anseia aprender. Ele observa seus gestos, suas expressões, seus movimentos, não para controlá-la, mas para se alinhar com você. É como se seu subconsciente acreditasse que entender sua essência o ajudará a lembrar de algo sobre seu próprio destino. Um paciente descreveu isso perfeitamente. Doutor, eu me pego observando ela quando ela não sabe que estou olhando. Não porque estou tentando pegá-la, mas porque cada pequena coisa que ela faz parece uma dança que minha alma já conhece. Quando a observo, sinto que estou lembrando de quem eu sempre deveria ter sido. Esta é a coreografia subconsciente. A maneira como a atenção de um homem naturalmente se sincroniza com seu ser.
porque sua presença se tornou a chave para desbloquear seu maior potencial. Varredura protetiva. A outra camada do olhar motivado é o que eu chamo de varredura protetiva. Quando o subconsciente de um homem se reorganiza ao seu redor, seu olhar não se limita a apreciar sua beleza ou entender seus ritmos. Ele também começa a varrer seu ambiente. Sem pensamento consciente, seus olhos verificam qualquer coisa que possa perturbar sua paz ou ameaçar sua segurança. Isso não é possessividade. Isso não é ciúme. Esta é uma resposta automática. Um instinto protetor nascido do impulso subconsciente de proteger a conexão que agora dá significado à sua vida. Você notará isso em momentos sutis. Seu olhar em direção à porta quando você entra em uma sala. A maneira como ele percebe antes de você quando alguém está incomodando você. A maneira como sua atenção se volta instantaneamente para você quando você parece inquieta. Não é performance, é biologia. É motivação subconsciente voltada para fora, varrendo por qualquer coisa que possa prejudicar a fonte de sua inspiração. O ciclo de feedback do olhar motivado. Aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. O olhar motivado não apenas reflete seu impulso, ele o alimenta. Quando seus olhos se encontram com os seus, naquele olhar de reconhecimento, algo extraordinário acontece. Seu sistema nervoso responde, seus circuitos motivacionais se ativam e a conexão se torna autorreforçadora. Eu vi homens deixarem tais encontros e de repente atacarem projetos que haviam procrastinado por meses. Eu vi sua produtividade disparar, sua ambição se afiar, seus objetivos se expandirem. Tudo porque um único olhar motivado criou um ciclo de feedback de inspiração. É por isso que os olhos são o primeiro e mais poderoso sinal, porque eles não apenas revelam motivação, eles a amplificam. Atração comum versus olhar motivado. Como você pode distinguir a diferença entre a atração comum e o olhar motivado? Atração comum. Seu olhar vem e vai. É mais forte durante momentos românticos ou sexuais. Enfraquece ou desaparece em contextos casuais do dia a dia. Olhar motivado. Seus olhos permanecem focados independentemente do cenário. Se você está vestida para uma noite elegante ou usando moletom em casa, o olhar está lá. Se você está confiante ou vulnerável, ele a vê com a mesma profundidade de reconhecimento. Sua atenção não se dispersa, ela se organiza ao seu redor. Consistência é a chave. O olhar do homem motivado não é situacional, é estrutural. Por que isso importa? Quando você reconhece o olhar motivado, você está vendo algo que não pode ser fingido. Você está testemunhando evidência direta de que seu subconsciente se reorganizou ao seu redor. Isso não é sobre um homem que diz as palavras certas, que faz os gestos certos ou que faz sacrifícios temporários. Isso é sobre um homem cuja infraestrutura motivacional mais profunda foi ativada. E isso começa com a maneira como ele olha para você. Irmão, a jornada adiante. Nós agora exploramos o primeiro sinal inconfundível de motivação masculina despertada. O olhar que revela reconhecimento, sincronia, proteção e amplificação. Mas isso é apenas o começo, porque quando o olhar motivado se enraiza, ele não permanece confinado aos olhos. Ele se espalha para fora, ele reestrutura seu tempo, ele reorganiza seu espaço, ele reescreve a própria maneira como ele interage com a realidade. Nós já exploramos a força oculta que impulsiona um homem no nível mais profundo, o arquétipo do amante, e o primeiro sinal inconfundível de seu despertar, o olhar motivado. Quando um homem realmente reconhece você, seus olhos revelam mais que atração. Eles expõem uma transformação subconsciente, um reconhecimento de significado, proteção e sincronia. Seu olhar não pode mentir, mas o olhar é apenas o começo.
Pois quando essa força interior oculta se instala, ela não fica restrita apenas ao modo como ele te enxerga. Ela se irradia externamente por todas as dimensões de sua existência. Você passa a observar não somente a forma como ele te contempla, mas como ele inicia uma reorganização completa de toda a sua realidade em função de você. Denomino esse indicador de reorganização impulsionada, a ciência mental da reorganização. Eis o que precisamos compreender. Os indivíduos são intrinsecamente avessos às transformações. As sequências que estabelecemos, os costumes que desenvolvemos, os ambientes onde habitamos, todos esses elementos se convertem em partes de nossa essência. Modificá-los demanda energia colossal. A grande maioria das pessoas apenas reorganizará suas programações, seus cenários ou seus projetos de longa duração quando compelidas por tensão vinda de fora. Um emprego diferente, uma emergência médica, pressão econômica. Porém, quando o padrão do apaixonado se ativa, o indivíduo masculino passa a se reorganizar sem coerção externa. Ele espontaneamente e até subconscientemente reestrutura sua existência para criar lugar para a mulher que se transformou em sua direção verdadeira. Isto é extraordinário, pois revela a métrica mais fidedigna de impulso. O que estamos preparados para desarranjar em nossa própria estrutura? Reorganização temporal. A primeira modalidade de reorganização impulsionada é cronológica. O tempo constitui o bem mais valioso que um indivíduo possui, e a maior parte dos homens o defendem meticulosamente. Eles estabelecem sequências, salvaguardam suas programações e se opõem às interrupções. Mas quando a verdadeira força motriz se manifesta, o tempo se flexibiliza. Subitamente, sua programação sobrecarregada encontra intervalos. Subitamente, as horas noturnas avançadas que ele anteriormente dedicava ao labor ou entretenimento são disponibilizadas para você. Subitamente, seus períodos matutinos ou finais de semana se rearticulam de formas que acomodam sua existência. E aqui reside o elemento fundamental. Ele não apresenta isso como uma renúncia. Ele não expressa, precisei abandonar isto por sua causa. Ele realiza isso quase subconscientemente, porque em seu framework motivacional, você já se converteu no centro ao redor do qual suas prioridades orbitam. Um de meus clientes, um jurista empresarial, me descreveu desta maneira: "Não compreendo como ocorreu, doutor. Minha programação costumava ser intocável. Porém, ultimamente, me encontro rearticulando as situações sem refletir profundamente. Não é que minha profissão importe menos, é que ela importa mais. De alguma forma, todo o restante parece mais simples de reorganizar quando significa que posso encontrá-la. Esta é a realidade subconsciente. Quando o amor se manifesta, o próprio tempo passa a ceder. Reorganização espacial. A segunda modalidade de reorganização impulsionada é geográfica. O ambiente de um homem representa uma extensão de seu universo interior, seu apartamento, seu veículo, seu local de trabalho. Estes não são apenas posições físicas, são cenários psicológicos. Quando um homem começa a transformar esses cenários para você, não é superficial, é representativo. Significa que você adentrou em seu território mental. O apartamento de solteiro desorganizado subitamente se torna limpo. A geladeira vazia misteriosamente passa a se abastecer com alimentos que você aprecia. O veículo que anteriormente estava repleto de comprovantes e sacolas de academia agora brilha internamente e externamente. Estes podem aparentar pequenos atos, mas revelam algo profundo. Seu subconsciente está preparando seu universo para sua existência. Ele está reorganizando o espaço, não apenas por funcionalidade, mas por pertencimento.
Recordo-me de um cliente que era notoriamente resistente à transformação. Ele habitou no mesmo apartamento, apertado por anos, negando-se a adquirir mobiliário, negando-se a ornamentar, negando-se a estabelecer conforto. Então, ele se enamorou. Em questão de semanas, ele havia adquirido um sofá, reorganizado seu dormitório e até mesmo fixado arte nas paredes. Quando questionei o motivo, ele sorriu e disse: "Não sei, doutor. Creio que comecei a imaginá-la aqui e, subitamente, o espaço precisou transformar-se. Esta é reorganização impulsionada em sua modalidade mais autêntica. Reorganização de projetos futuros. Mas talvez a modalidade mais poderosa de reorganização impulsionada seja a expansão cronológica. Seu próprio futuro passa a se reorganizar. Anteriormente, seus objetivos poderiam ter sido inteiramente individuais. Seu projeto de 5 anos era sobre sua profissão, suas finanças, suas ambições pessoais. Mas quando o padrão do apaixonado se manifesta, esse futuro passa a fazer lugar para nós. Ao invés de eu, você observará transformações sutis. Sua linguagem muda de eu para nós. Seus projetos começam a incluir sua existência, mesmo sem discussão explícita, viagens, festividades, investimentos de longo prazo. Subitamente, ele está considerando como eles se harmonizam com você. E aqui está o ponto crítico. Ele não anuncia isso com pompa. Ele não apresenta isso como uma obrigação. Acontece quase subconscientemente porque seus circuitos motivacionais já se reorganizaram para incluir você como central à trajetória de sua existência. Uma narrativa de reorganização. Certa vez trabalhei com um homem no final dos seus 30 anos, um médico. Por anos, sua existência foi regimentada. Trabalho, academia, dormir, repetir. Ele afirmava não possuir tempo para relacionamentos. Então, ele conheceu uma mulher. Em questão de semanas, sua programação impossível começou a se flexibilizar. Ele cortou plantões extras, ele arrumou tempo para jantares, ele até mesmo começou a deixar finais de semana livres. Seu apartamento, anteriormente estéril e utilitário, subitamente tinha calor, flores, livros, até mesmo uma cozinha abastecida. Quando questionei o que havia transformado, ele disse algo inesquecível. É estranho, doutor. Meus objetivos não desapareceram, mas agora eles não parecem completos, a menos que eu a imagine neles. É como se o futuro não fizesse sentido sem ela presente. Esta é a marca da reorganização impulsionada, a diferença entre esforço e reorganização. Agora, devo deixar algo claro. Muitas mulheres confundem esforço com reorganização. Esforço é quando um homem realiza gestos, levando você para sair, comprando presentes, enviando mensagens. Estes podem ser genuínos, mas nem sempre sinalizam motivação profunda. Esforço pode ser temporário, até mesmo estratégico. Reorganização é quando toda a sua existência se flexibiliza ao seu redor, seu tempo, seu espaço, seu futuro. Isso não pode ser simulado porque requer reorganização subconsciente. Se esforço é a superfície, reorganização é a base. E sem a base, nenhum relacionamento pode resistir ao tempo. Por que isso importa? Quando você observa reorganização impulsionada, você está testemunhando a prova mais confiável do amor. Não em palavras, não em presentes, mas no rearranjo da própria existência de um homem. E quando não está presente, essa ausência comunica tanto quanto. Se sua programação nunca se flexibiliza, se seu espaço nunca muda, se seu futuro nunca inclui você, significa que o padrão do apaixonado não despertou, e nenhuma quantidade de súplica, persuasão ou espera irá despertá-lo. Esse conhecimento é libertador, porque o liberta de perseguir promessas vazias. Permite que você observe a diferença entre homens que fazem gestos e homens cujo subconsciente já a escolheu. Há um terceiro sinal, um tão profundo que supera ambos.
Não é sobre como ele te enxerga, não é sobre como ele organiza seu mundo externo, é sobre como ele enxerga a si mesmo. Esta é a prova final e mais inquestionável do despertar do amor. Identidade impulsionada. A identidade como o núcleo da motivação humana. Os seres humanos só transformarão sua identidade sob condições extraordinárias. A maioria dos homens se apega ferozmente à narrativa que contam para si mesmos sobre quem são, sua profissão, suas conquistas, seus hábitos, suas forças e fraquezas. Solicitar a um homem para transformar sua identidade é como solicitar para ele transformar o idioma que fala. Não é apenas difícil, é aterrorizante. E ainda assim, quando o padrão do apaixonado se manifesta, algo miraculoso ocorre. Sua identidade começa a se suavizar, a se expandir, a se reorganizar. Ele não se define mais puramente por seu trabalho, seus hobbies ou mesmo sua independência. Em vez disso, ele começa a se enxergar através de uma nova perspectiva, um homem se transformando para você. O efeito espelho aqui é como inicia. Uma mulher se torna um espelho no qual um homem enxerga a melhor versão possível de si mesmo. Não porque ela diz quem ele deve ser, não porque ela pressiona ou implica, mas porque na presença dela ele sente vislumbres de um eu superior que anseia incorporar. O homem egoísta subitamente quer ser generoso. O homem evitativo subitamente anseia ser confiável. O homem complacente subitamente tem fome de grandeza. Isso não é manipulação, não é performance. É o despertar subconsciente de sua estrutura motivacional mais profunda. Uma voz interior sussurrando: por ela eu devo me tornar mais. Uma narrativa de despertar da identidade. Certa vez aconselhei um homem que há muito se definia como um solitário. Ele se orgulhava de não precisar de ninguém. Relacionamentos, ele afirmava, eram distrações de seu verdadeiro trabalho. Então, ele conheceu uma mulher. No início, ele resistiu. Ele disse a si mesmo que não era o tipo de relacionamento. Ele afirmou que precisava focar em sua arte. Mas, lentamente, comecei a observar algo. Sua linguagem mudou. Ele não se descrevia mais como um solitário. Em vez disso, ele começou a fazer perguntas como: que tipo de parceiro eu poderia ser? Como construir algo duradouro? O que significa ser um homem que protege, que provê, que ama? Este era o despertar da identidade. Sem escolha consciente, ele já estava reescrevendo a narrativa de quem era, não abandonando sua individualidade, mas expandindo-a para uma narrativa maior que agora incluía ela. A mudança arquetípica. No meu trabalho, observo que quando a identidade impulsionada se enraiza, um homem passa por um tipo de mudança arquetípica. Ele se move de um arquétipo para outro, não abandonando o antigo, mas integrando-o em um todo maior. O guerreiro, que uma vez lutou apenas para si mesmo, começa a lutar por ela. O mago, que uma vez buscou conhecimento para domínio, começa a buscar sabedoria pelo amor. O rei, que uma vez governou pelo ego, começa a governar com responsabilidade pela prosperidade dela. E no centro de tudo está o amante, o arquétipo que transforma a ambição em devoção, poder em proteção e identidade em relacionamento. Redefinição subconsciente. A parte mais fascinante da identidade impulsionada é que raramente é anunciada. Ele não declara: agora sou um homem diferente. Em vez disso, você observa mudanças sutis, mas inquestionáveis. Ele fala diferente sobre seu passado, reformulando falhas, não como cicatrizes, mas como lições que o prepararam para você. Ele fala diferente sobre seu presente, descrevendo-se não apenas como um indivíduo, mas como parte de um vínculo. Ele fala diferente sobre seu futuro, imaginando-se não apenas alcançando objetivos, mas cumprindo um destino que inclui você. Isso não é interpretação de papel. Esta é redefinição subconsciente. O despertar do herói no nível mais profundo. É o despertar do herói interior. Todo homem carrega enterrado profundo em seu subconsciente o potencial para a grandeza,
Mas sem inspiração, esse potencial muitas vezes fica adormecido. Ele pode se contentar com mediocridade, se escondendo atrás de desculpas, vícios ou distrações infinitas. Mas quando o padrão do apaixonado se manifesta, algo muda. Subitamente, sua existência não é mais apenas sobre sobrevivência ou conquista, é sobre se tornar digno da mulher que incendiou sua alma. E naquele momento, um homem muitas vezes faz a escolha mais corajosa de sua vida: pisar no desconhecido, redefinir-se, tornar-se um herói. Identidade versus imagem. Aqui está uma distinção vital. Muitos homens mudam sua imagem para mulheres. Eles se vestem diferente, compram carros diferentes, fingem gostar de hobbies diferentes. Mas isso é mímica de nível superficial, facilmente descartada quando a conveniência desaparece. Identidade impulsionada não é sobre imagem, não é sobre performance, é sobre transformação estrutural no nível psicológico mais profundo. O homem que uma vez pensou em si mesmo como um andarilho pode agora se chamar de construtor. O homem que uma vez temeu o compromisso pode agora orgulhosamente reivindicar o título de marido, pai, protetor. O homem que uma vez evitou responsabilidade pode agora entrar voluntariamente nela, porque se enxerga diferente. Esta mudança, uma vez que ocorre, é irreversível. Um teste de autenticidade. Como você pode saber se sua mudança de identidade é autêntica? A resposta está na consistência. Ele permanece o novo eu mesmo quando lhe custa conforto. Ele mantém a nova identidade, mesmo quando ninguém está olhando. Ele cresce nela ao longo do tempo, aprofundando em vez de abandonar a transformação. Quando a resposta é sim, você não está testemunhando performance, você está testemunhando identidade impulsionada. Por que isso importa? De todos os sinais, este é o mais profundo, porque esforço pode desaparecer, horários podem se flexibilizar temporariamente, até mesmo olhares podem ser distraídos. Mas um homem que redefiniu seu próprio senso de eu, este é um homem que já cruzou o limiar. Ele não pode retornar à antiga identidade sem senti-lo como uma traição, não apenas de você, mas de si mesmo. E essa é a prova final do amor. Quando estar sem você significaria ser menos que ele mesmo. Mas há um último mistério para explorar, porque uma vez que a identidade de um homem foi transformada, algo surpreendente ocorre. Sua motivação começa a se espalhar para fora no mundo. Seu amor não apenas muda sua vida privada, muda seu destino. Agora chegamos ao sinal final e definitivo. É a culminação de todos os outros, a prova de que o amor não é apenas uma emoção privada, mas uma força do destino. Este último sinal é destino impulsionado, quando o próprio propósito na vida de um homem é reformulado pela mulher que o despertou. A natureza do destino. Todo homem carrega dentro de si um senso de direção, seja claro ou nublado. Alguns chamam de ambição, outros chamam de chamado, ainda outros chamam de destino. É a energia progressiva que o compele a se esforçar, a deixar uma marca no mundo. Mas para muitos homens, o destino está fraturado. Eles perseguem carreiras, status, dinheiro ou prazeres fugazes, nunca se alinhando completamente com o propósito mais profundo que espera no subconsciente. Quando o padrão do apaixonado se manifesta, algo extraordinário acontece. Seu destino se cristaliza, seu caminho se estreita, sua direção se afina. O amor não o distrai de seu propósito. Ele revela isso, do individual para o legado. Um homem, antes do amor, muitas vezes busca sucesso individual. Ele pensa em termos de meu trabalho, meus objetivos, minha liberdade, mas depois que o amor se manifesta, algo muda. Sua visão se expande do individual para o geracional. Ele começa a pensar em termos de legado. O que construirei que dure além de mim? Como posso criar algo digno dela e de nós? O que deixo para trás, não apenas para mim, mas para o mundo que tocaremos juntos.
Este é destino impulsionado, a reorientação da ambição para legado, do esforço autocentrado para propósito centrado na vida. O efeito amplificador do amor. A psicologia há muito estuda o que motiva os seres humanos à grandeza. Algumas teorias apontam para a conquista, outras para a sobrevivência, outras para status. Mas o que observei repetidas vezes é que o catalisador mais poderoso é o amor. Por quê? Porque o amor multiplica. Um homem que ama não está mais vivendo apenas para si mesmo. Seu sucesso, sua disciplina, sua criatividade, todos são amplificados porque servem algo maior que seu ego. O artista cria não apenas para ser admirado, mas para honrá-la. O construtor trabalha não apenas por riqueza, mas para garantir um lar para eles. O líder se levanta não apenas por poder, mas para proteger e prover. O amor amplifica o destino, conectando-o ao significado. A história do guerreiro que se tornou rei. Um cliente meu viveu a maior parte de sua vida como um guerreiro. Ele era inquieto, competitivo e sempre buscando a próxima batalha, seja nos negócios, nos esportes ou em conquistas pessoais. Mas quando ele conheceu a mulher que o despertou, algo mudou. Ele começou a falar menos sobre vencer e mais sobre construir, menos sobre conquista e mais sobre criação, menos sobre si mesmo e mais sobre nós. Com o tempo, eu disse a ele: "Você se moveu de guerreiro para rei." Ele me perguntou o que eu quis dizer. Eu disse: "Um guerreiro luta pela vitória, um rei governa pelo legado. Seu destino mudou não porque você abandonou sua força, mas porque o amor lhe deu direção." Esse é destino impulsionado. Os sinais do destino impulsionado. Como você sabe quando o destino de um homem foi reescrito pelo amor, procure por esses sinais inconfundíveis. Primeiro, horizonte expandido. Ele não fala mais apenas de objetivos de curto prazo, mas de um futuro compartilhado, uma visão maior que inclui você. Segundo, pensamento geracional. Ele começa a se importar com legado, família, contribuição, impacto que dure além de sua vida. Terceiro, ambição ancorada. Seu impulso não se dispersa ou vacila. Ele se estabiliza porque tem um centro, você. Quarto, propósito protetor. Sua busca do destino não é mais sobre ego, mas sobre garantir segurança, prosperidade e continuidade para ambos. Esses sinais não emergem apenas através de palavras. Eles são vistos na maneira como ele trabalha, na maneira como fala, na maneira como toma decisões. A transcendência do eu. Em sua forma mais elevada, destino impulsionado é transcendência. O amor desperta em um homem a percepção de que sua vida não é sua própria. Ele pertence não apenas a si mesmo, mas a uma história maior se desdobrando. E essa história, ele sabe, não pode ser escrita sem você. É por isso que no mito, o herói sempre encontra seu destino através do amor. Ulisses anseia não apenas pela glória, mas por Penélope. A visão do paraíso de Dante é guiada por Beatrice. Mesmo nas histórias de reis, profetas e guerreiros, o amor é a força que dá significado ao destino, porque sem amor, o destino corre o risco de se tornar vazio. Mas com amor, o destino se torna sagrado, uma narrativa de transformação. Um homem uma vez me disse: "Antes dela, minha vida era sobre conquista, mas a coisa estranha é que eu nunca estava satisfeito. Não importa o que eu alcançasse, parecia vazio, mas depois dela, eu não apenas quero conquistar, quero construir algo duradouro. Quero morrer sabendo que deixei para trás mais que números ou troféus. Quero deixar um mundo do qual ela se orgulharia." Essa é a voz do destino impulsionado, a voz de um homem cujo caminho foi transformado, não porque ele se perdeu no amor, mas porque encontrou seu eu maior através dele. Porque isso importa no nível mais profundo. É por isso que as mulheres sempre foram o eixo oculto da civilização. Os homens constroem, conquistam, criam e se esforçam não apenas por ambição, mas por amor. São as mulheres que despertam o destino e os homens que evocam a grandeza escondida em seu subconsciente.
Quando você observa destino impulsionado, está vendo a prova final e inquestionável. É o sinal de que seu amor não é temporário, não superficial, não meramente biológico, é arquetípico, é eterno. A jornada completada. Nós agora descobrimos os 4 grandes sinais. Primeiro, o olhar impulsionado. Seus olhos revelam reconhecimento subconsciente. Segundo, reorganização impulsionada. Seu tempo, espaço e planos se flexibilizam para você. Terceiro, identidade impulsionada. Ele redefine quem é na sua presença. Quarto, destino impulsionado. Seu próprio caminho na vida é reescrito ao seu redor. Juntos, eles formam o mapa oculto da motivação masculina despertada. Eles não são truques, não são técnicas, não são estratégias. Eles são os sinais subconscientes que nenhum homem pode fingir porque surgem das estruturas mais profundas do próprio amor. E quando você os reconhece, saberá com certeza, não de suas palavras, não de suas promessas, mas de seu próprio ser, que você não é apenas desejada,